Minha palavra hoje é mais direcionada ao Fernando, que estará sendo então consagrado, ao ministério pastoral. Mas eu espero que também alcance o seu coração, pois a tarefa de pastorear vidas se estende além daqueles que foram chamados para o exercício do ministério pastoral. Todos nós somos chamados para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram, para suportar uns aos outros, dar suporte, para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para ensinar uns aos outros, enfim, todos participam do dever de cuidar um dos outros. Sendo assim, todos os membros do corpo de Cristo trabalham no pastoreio da igreja. Entretanto, algumas pessoas recebem de Deus uma maior responsabilidade com relação ao cuidado do corpo de Cristo. Para que eles possam exercerem esta maior responsabilidade, Deus delegou a estas pessoas, a quem Ele chama para o ministério pastoral, autoridade para cuidar do seu rebanho. Como pastor, você, Fernando, e todos os pastores que aqui estão, da mesma forma, deve servir a igreja de Cristo. A questão é como nós, pastores, como o Fernando, deve servir. Como servir a igreja local, aonde ele será então colocado para cuidar deste rebanho. Algumas palavras na Bíblia são usadas para definir o pastor e sua função no corpo de Cristo. Eu vou apresentar algumas delas. Vamos começar pela palavra presbítero. Atos, capítulo 14, versículo 23. Está escrito assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, passaram por Listra, Icônio e Antioquia. Em cada uma dessas cidades estabeleceram uma igreja, um grupo de irmãos que se reuniam tendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E quando estes estavam retornando de volta para casa, ao passar então novamente por essas cidades, eles designaram presbíteros em cada uma delas. Designaram homens para uma função, não um título, mas uma função dentro do corpo de Cristo. Na verdade, quando Paulo e Barnabé designaram presbítero, eles estavam designando alguns homens para um serviço, para a comunidade que haviam recebido a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O fim não era dar títulos, mas deveres a estas pessoas. E eu quero destacar também, neste texto que nós vemos, que Paulo e Barnabé designaram presbíteros. O texto não diz que eles consultaram a igreja, mas que eles elegeram, a partir da escolha deles,
presbíteros entre os muitos membros daquela igreja. Eles escolheram, e não a igreja, aqueles que seriam presbíteros. A palavra presbítero significa ancião. Isto nos faz pensar que Paulo e Barnabé escolheram alguns homens que tivessem mais experiência de vida cristã e maior conhecimento das verdades a respeito de Jesus. Embora, pelo que a história nos mostra, eram todos ainda novos na fé. Mas Paulo e Barnabé certamente procurou aqueles que tinham maior experiência e maior conhecimento a respeito dos ensinos de Cristo, para que pudessem então, na ausência deles, pastorearem aquelas vidas. Então eles foram designados para serem pastores dessas igrejas locais. Um presbítero não era eleito por ser mais velho de idade, mas por ter maior experiência e conhecimento a respeito de Deus. Portanto, eu quero dizer com isso que um pastor, ele deve possuir experiência de vida cristã e conhecimento a respeito de Jesus, para que possa ensinar e ajudar os demais membros da igreja. E essa é a razão de que a nossa igreja batista, ela faz um concílio para poder avaliar estas coisas na vida daquele que é candidato ao ministério pastoral. E neste sentido, Fernando, pastorear é transmitir experiência de vida com Deus. Vocês que aqui me ouvem e que não foram chamados, para o ministério pastoral mais especificamente, mas como eu disse, colaboram para o trabalho pastoral dentro da vida da igreja, vocês que já possuem certa experiência com Deus, a minha fala a vocês é que ajudem os irmãos mais novos na fé a se fortalecerem no Senhor. Sejam um parceiro de seu pastor nessa ação pastoral. Trabalhem junto com o seu pastor. Outra palavra que define o pastor e a sua função é bispo. Atos, capítulo 20, verso 17, e eu vou ler o verso 28, então eu vou ler somente o 17, aí eu vou pular para o 28, tá? Diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Nós acabamos de ler que ele havia escolhido alguns para serem presbíteros. Aí ele diz agora no verso 28, para estes presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Notem que Paulo está falando claramente aos presbíteros, aqueles que ele já havia separado, que tinham maior conhecimento, maior experiência de vida com Deus, para pastorear e cuidarem então das vidas que haviam sido ganhas, para o rebanho de Cristo. Então ele diz agora para estes presbíteros, para que eles cuidassem do rebanho, porque Deus havia colocado eles como bispos. A palavra bispo significa supervisor. Aquele que supervisiona é aquele que está revestido de autoridade para comandar a igreja. Aquele que supervisiona uma empresa é aquele que foi revestido de autoridade para comandar um determinado grupo de pessoas. Ele recebe o poder para então fazer essa supervisão. O Espírito Santo colocou os presbíteros como supervisor para pastorearem a igreja de Deus, e não o contrário. A palavra bispo, neste verso, aponta para uma tarefa do presbítero dentro do corpo de Cristo. Portanto, o termo bispo
Presbítero e pastor na Bíblia se referem à mesma pessoa, mas apresentam formas diferentes de se ver a mesma pessoa. Embora se refere à mesma pessoa, apresenta diferença naquilo que consiste do trabalho pastoral. Como bispo, o presbítero ou o pastor deve exortar a igreja, mostrando que é correto e defendendo assim as doutrinas cristãs das diversas heresias. Ele supervisiona a igreja com o fim de preservá-la na sã doutrina. Por trás do termo bispo está o princípio de que pastorear é liderar a igreja de Cristo, submisso à autoridade do próprio Cristo. Veja que o apóstolo Paulo diz aos presbíteros que o Espírito Santo os colocou como bispo, como supervisores, o Espírito Santo de Deus. Portanto, o presbítero, o bispo, o pastor, qualquer um destes termos que se refere à mesma pessoa, devem estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, submissos a tudo quanto Cristo ensinou. Mais uma vez eu me volto também àqueles que não receberam este chamado específico do pastoreio, mas que colaboram com o pastor, para que o façam também neste papel de supervisionar, de cuidar para que a igreja não se desvie da sã doutrina. Estejam junto com o pastor nessa tarefa, cuidando. Cuidem somente, para não se tornarem um inquisidor algoz. Às vezes, no afã de defendermos a doutrina, acabamos também nos tornando aqueles que vão julgando, e matando vidas. Apenas cuidem com isso, porque tudo tem que ser feito com amor, para que Cristo seja edificado. Lembre-se, a autoridade da igreja é o pastor, a quem Cristo delegou essa autoridade por meio do Espírito Santo. Deixe a ele a responsabilidade de tomar as decisões referente às vidas da igreja, pois é ele quem responderá diante de Deus sobre cada vida que Deus lhe confiou. Outra palavra que define o pastor e a sua função é a palavra aperfeiçoar. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Está escrito assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A palavra preparar, do grego, é a palavra katartizo. Ela é traduzida, em nossas Bíblias também pela palavra aperfeiçoar ou capacitar. Eu gosto muito da palavra aperfeiçoar, por isso que eu coloquei ali esse termo, prefiro mais do que preparar. Paulo, em sua carta aos Efésios, diz que Deus concedeu para a igreja alguns homens, com o fim de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Entre estes homens que Deus concedeu como um dom para a igreja, um presente da parte de Cristo para a sua igreja, está o pastor. O pastor, portanto, segundo o texto, tem o dever de fazer com que os membros de sua igreja cresçam em sabedoria e conhecimento,
a fim de que possam viver o ministério que Deus confiou a eles no mundo e na comunhão com os demais santos. Cabe ao pastor ajudar os membros de sua igreja a se desenvolverem, desenvolvendo os seus dons e suas capacidades, a fim de servirem no mundo, sem se moldarem ao mundo. E também de servirem uns aos outros, sem se morderem. Cabe ao pastor cuidar para que a igreja possa então servir, ajudando cada membro a desenvolver todo o seu potencial em Cristo Jesus. Essa é a sua tarefa, Fernando. Pastorear é aperfeiçoar a igreja que Jesus te confiou para o cumprimento de sua missão no mundo. Cabe a cada pastor aperfeiçoar os membros de sua igreja onde estiver. Cabe aos membros que cumpram a missão que Cristo delegou. Outra palavra que define o pastor e a sua função é a própria palavra pastor. Acho esta palavra a mais difícil de todas. Uma tarefa que talvez nenhum de nós pastores realmente consigamos cumprir conforme ela descreve. A palavra pastor, do grego poimen, pode significar literalmente um pastor de ovelhas, pastor de rebanho, como nós comumente conhecemos. Mas também ela é usada para designar uma pessoa que cuida espiritualmente de outras pessoas, como nós usamos eclesialmente. A função do pastor, nesse sentido, é apacentar, conduzir o rebanho ao pasto. É isso que faz um pastor, conduzir o rebanho ao pasto. Entretanto, não podemos ignorar que quando nós falamos deste termo dentro da igreja, existe um significado maior por trás dessa palavra. Não é somente apacentar no sentido de dar a ela o alimento ou pregar. Quando nós falamos de apacentar vidas humanas, existe algo que eu diria expresso nas palavras de Davi, no Salmo de número 23, qual eu quero ler com vocês, do verso 1 ao 4, aonde Davi define bem o que é este pastoreio. Veja só, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando nós pensamos no pastor, usando desta figura de um pastor literal, daquele que apacentava, o rebanho, as ovelhas, nós temos por trás dessa ideia o que Davi descreve nestas palavras, porque Davi está olhando agora para Deus como o seu pastor, e ele descreve características deste cuidado, deste pastoreio que Deus exerce sobre a vida dele. Características essas, então, que, como eu disse, é esperado muitas vezes de nós, pastores, mas das quais eu realmente acredito que nós não consigamos alcançá-las, não na plenitude daquilo que Davi descreve. E eu vou tentar aqui então destacar para vocês o que Davi expressa. No primeiro verso, ele afirma sua segurança no cuidado de Deus para com a sua vida. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta.
Então a afirmação dele de que nada lhe faltará, no sentido de que tudo que for necessário a ele, Deus vai suprir, é uma confiança plena, no qual ele vai então, a partir do versículo 2, descrever possivelmente o porquê dessa afirmação. Por que eu posso descansar? Afinal, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Então ele vai descrever, eu acho isso muito interessante, né? E eu acredito que Davi realmente experimentou este cuidado pastoral de Deus, e é por isso então que ele fala destas coisas. Então veja só, ele fala assim: em verdes pastagens me faz repousar. As ovelhas precisam se alimentar constantemente. Embora a vida tenha caminhos áridos, e talvez você possa estar vivendo um momento como este, um momento de caminhos áridos, no fim, Deus fará com que você repouse em um lugar de grande provisão. É o que Davi está dizendo. Em verdes pastagens me faz repousar. Depois ele diz assim: me conduz a águas tranquilas. As ovelhas precisam beber água fresca para suportar o calor do dia. Mais uma vez eu quero dizer a você, embora o mundo nos tente por terror, Deus nos levará a uma experiência de paz inigualável. Aqueles que já vivem com Cristo sabem disso. Se você ainda não teve essa experiência, entregue sua vida a Cristo. Experimente a paz que o Senhor pode dar. Depois ele diz assim: restaura-me o vigor. Então veja, tudo isso o pastor faz para ele. Leva ele em pastos verdejantes, conduz ele a águas tranquilas, e agora restaura o vigor. As longas jornadas provocam um grande cansaço sobre as ovelhas. Assim também as circunstâncias adversas da vida nos enfraquecem e muitas vezes nos levam a querer desistir desta jornada de fé. Mas Deus é aquele bom pastor que sopra um vento suave em nossa alma, incendiando o fogo do Espírito em nós e nos restaurando interiormente, devolvendo a nós o vigor da vida, o vigor da fé. O tempo também põe fim, não é, ao nosso vigor. O peso da idade nos encurva, mas Jesus nos dará um novo corpo, incorruptível, o qual o tempo não terá mais poder sobre ele. Depois ele diz assim que Deus, este pastor, o guia nas veredas da justiça. As ovelhas não conseguem discernir os caminhos sem o auxílio do seu pastor. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos. E Deus, por meio de sua palavra e da ação do Espírito Santo, nos guia a concretização de seus planos em nós. Por fim ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. Mais uma ação do pastor sobre a sua vida. As ovelhas corriam constantemente sérios riscos de vida. Elas enfrentavam o desgaste da jornada, doenças e muitas vezes feras que desejavam devorá-las. A presença do pastor era para elas uma proteção e as mantinham assim vivas. Assim também nós, em nossa jornada neste mundo, somos alvos constantes de uma sociedade que tenta matar a nossa fé através da zombaria, ridicularizando, né, a nossa fé, através de mentiras, nos difamando, muitas vezes até por redes sociais, outras vezes através do medo, ameaçando-nos a prisão ou até a morte, né, se nós pregarmos as verdades da palavra de Deus. Muitas nações, nós conhecemos história de pastores, missionários, né, que são mortos por causa da palavra. Mas a bênção é sabermos que Jesus, o nosso pastor, está conosco. Ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, ela, a morte, não poderá nos ferir, pois Ele nos protege e nos conduzirá à mesa da vitória.
e habitaremos para sempre na casa do Senhor. Quando você sai do versículo 4 e você pula, você já está na mesa sendo ungido na presença do seu adversário como vitorioso. E ele termina as palavras do Salmo dizendo: habitarei para sempre na casa do Senhor. Estes atos pastorais descritos aqui por Davi só podem ser concretizados em sua plenitude por Jesus, o bom pastor, o verdadeiro sumo pastor. Só Jesus pode oferecer repouso eterno sobre uma provisão abundante eternamente. Só Jesus pode oferecer a paz que excede todo entendimento. Só Jesus pode restaurar a fé do pavio que está fumegando. Só Jesus pode dar a nós um corpo eterno. Só Jesus pode guiar uma pessoa, levando esta a viver sua vida da forma mais plena, no centro da vontade de Deus. Só Jesus pode proteger o indivíduo da morte e levá-lo ao banquete oferecido àqueles que venceram a morte, aos ressurretos em Cristo Jesus. Só Ele pode dar a nós este pastoreio. Contudo, eu quero falar a você, Fernando. Jesus deseja que as pessoas experimentem um pouco destes cuidados. Ainda que nós não possamos dar plenamente isto, só Jesus pode. Mas Ele deseja que nós possamos dar às pessoas um pouco deste cuidado pastoral, através da sua vida e através da sua igreja. Cabe a você tornar sua igreja um lugar de repouso para o cansado, de provisão para o faminto, de paz para o aflito, de fortalecimento para o enfraquecido, de caminho para aquele que está perdido, de proteção para aqueles que estão buscando a verdade. Você é um instrumento de Deus, para que as pessoas possam receber um pouco disto. A plenitude só em Cristo. Pastorear é cuidar das pessoas, levando-as a experimentar o pastoreio de Jesus, através da sua vida e da sua igreja. E eu quero então concluir essa mensagem, me reportando diretamente a você, Fernando. Pastoreie o rebanho de Deus, transmitindo a sua experiência de vida com Deus ao seu rebanho. Seja um bom modelo de vida cristã para suas ovelhas. Pastoreie liderando a igreja que Cristo confiou a você com muito amor, submisso à autoridade do próprio Cristo. Não permita que o orgulho domine o seu coração e o seu ministério. Você não é maior que o seu Senhor. Pastoreie buscando aperfeiçoar a igreja que Jesus te confiou, para o cumprimento da sua missão no mundo. Cabe a você capacitar suas ovelhas para que elas sejam luz aonde Deus as colocar. Pastoreie, cuidando das pessoas, a fim de que elas possam experimentar, através da sua vida e da sua comunidade, o pastoreio de Jesus Cristo. Ainda que não plenamente, nesse tempo presente, mas que elas possam sim encontrar ali o pastoreio de Cristo. Fortalecimento, proteção, provisão, o abraço que acolhe. Deus te abençoe, Fernando. E Deus te guarde todos os dias de sua vida, para que você seja um pastor segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe cada um que está aqui nesta manhã. Eu quero convidar todos a fecharem os olhos. Nós vamos mais uma vez orarmos.